A derrota humilhante para a Ucrânia é o pior pesadelo do Putin e arrisca a própria integridade da Rússia. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Rússia é o maior país do mundo em área, devido a uma série de conquistas empreendidas principalmente durante os séculos 16 e 17, a chamada Conquista da Sibéria. Mas para entender a história e por que isso gerou um país tão fragmentado, precisamos voltar no tempo. O nome Rússia deriva de Rus, um grupo populacional conhecido por sua violência e disposição para batalha, descendente dos vikings, que usavam principalmente os rios da região europeia da Rússia atual, particularmente o rio Volga e o rio Dnieper, e que formou seu primeiro grande império baseado em Kiev, conhecido como Kievan Rus, que era dividido em vários principados na região. Moscou, naquela época, era um pequeno principado, uma cidade meio periférica nesse império. Porém, no século XIII, os mongóis, comandados por Batu-Khan, vieram com força avassaladora e conquistaram toda a região, dizimando o império baseado em Kiev. A região ficou sob controle mongol por 300 anos, e neste período os tártaros povoaram boa parte da região como auxiliares dos mongóis. Os tártaros são povos também conhecidos como lutadores e de origem turca. Durante a ocupação mongol, algumas cidades ganharam status e autonomia, desde que fossem subordinadas aos comandantes mongóis. Particularmente Moscou se tornou um importante vassalo mongol quando, em 1327, o príncipe moscovita Tver se rebelou contra os mongóis e seu primo e adversário político, Ivan, ajudou os mongóis a ganharem novamente o controle da cidade. Os mongóis premiaram Ivan com o reconhecimento do seu poder, o título de príncipe de Moscou e alguma autonomia sobre a cidade de Moscou. Ele se tornou então Ivan I. Mas tudo isso ainda sob o domínio mongol. Finalmente, quando o Império Mongol foi embora, ele simplesmente desapareceu no século XVI. O poder do Principado de Moscou era bem maior que apenas a cidade de Moscou. E Ivan III, que era neto de Ivan I, expandiu ainda mais os domínios de Moscou, agora uma cidade totalmente independente, desde o Mar Báltico até o rio Volga. Mas a grande expansão veio com o neto de Ivan III, o Ivan IV, também conhecido como Ivan o Terrível. Ele foi o primeiro a se declarar czar de todos os russos, não apenas príncipe de Moscou, e empreendeu uma enorme campanha militar expansionista, juntando a capacidade militar da região e técnicas militares inovadoras para a época. Ele teve muito sucesso. Os tártaros que controlavam a região do Khananato de Kazan, entre o Volga e os Urais, foram suas primeiras vítimas. Após vários anos de guerra, em 1552, finalmente Ivan conseguiu vencer os tártaros do Kazan e anexar a área que vai até os Urais a seu Império Russo. Em 1556, ele chegou até as margens do Mar Cáspio, englobando outros cananatos deixados pelos invasores mongóis na região. Então, Ivan o Terrível viu uma oportunidade comercial. Naquela época, no século XVI, a pele de animais era um recurso extremamente valorizado, e as peles já eram difíceis de achar na Europa, porque os animais já haviam sido todos caçados há muitos séculos ali. Surgiu então a ideia de expandir o Império Russo para leste, para as amplas planícies siberianas, praticamente desocupadas, e lucrar com a pele. Curiosamente, boa parte da expansão das colônias inglesas na América foi motivada pelo exato mesmo interesse econômico, peles de animais. As províncias que um dia se tornariam o Canadá e os Estados Unidos se embrenharam nessa época mesmo em uma grande expansão para o oeste com esse exato mesmo motivo. Entra em campo, então, uma família russa que fez fortuna com o comércio de sal na época, os Strogonovs. Eles ficaram muito ricos e ganharam a concessão do czar para explorar a região dos Urais. Como estavam no limite do Império Russo, sem tanta proteção do exército russo em si, eles contrataram mercenários para proteger suas terras. Fizeram isso em um povo que vivia onde hoje é a parte leste da Ucrânia e o sul da Rússia, mas que foi tão usado como mercenários pelos russos durante tanto tempo, durante tanta expansão da Rússia, que poucos sobraram na sua região original. Os cossacos.
Os Strogonovs, então, percebendo que as regiões a leste dos Urais eram pouco povoadas e eles agora tinham uma força militar considerável dos cossacos, decidiram explorar esse território, chamado de Khananato de Sibil. Era uma área enorme que não era muito habitada, pouca gente ali, nem chegaram a falar com o czar. Foi um empreendimento totalmente particular. Rapidamente conquistaram essa área em 1585 e viram uma fortuna de peles ali. O resto da Sibéria era basicamente igualmente desocupado. Quando Ivan o Terrível soube da invasão feita pelos Strogonovs, eles adoraram, e daí o exército russo passou a ajudar as forças cossacas e rapidamente tomaram toda a região da Sibéria. Ao longo dos próximos anos, já sob o comando do primeiro czar da dinastia Romanov, Mikhail I, a Rússia chegou até o Pacífico, conquistando todos os povos na região. Usavam principalmente os rios como meio de transporte. Os rios são abundantes na região e com transporte de barcos por pequenos trechos de terra, os russos conseguiram fazer uma grande avenida, unindo os rios Tura, Tobol, Itrish, Ob, Yenisei, Tunguska, Lena e Maia, e chegaram até a costa do Pacífico. Mas entenda, nunca foi uma assimilação completa. São muitos povos, muitas línguas, muitas regiões conquistadas pelos imperadores russos. Num primeiro momento, foram conquistadas as áreas praticamente inabitadas da Sibéria, da chamada tundra e taiga. São regiões onde é difícil ter população humana, mas as peles de animais são comuns. Posteriormente, o Império Russo se voltou para as áreas mais ao sul, onde teve uma expansão muito mais difícil e lenta, porque havia de fato muito mais pessoas morando ali, muitos estados já formados. Quem fez a maior parte das conquistas ao sul, que embora territorialmente sejam menos impressionantes que a da Sibéria, foram muito mais difíceis, foi Peter I, ou Peter o Grande. Ele conquistou o Cáucaso, o Mar Cáspio, a Crimeia, o Cazaquistão, o Alasca, levando a Rússia a uma extensão territorial inédita. Mas o fato é que essas conquistas geraram muitas tensões no Império Russo, que precisava usar muito a força para manter coesa várias dessas regiões que tinham população, língua, cultura, religiões próprias. Todos eram subjugados pela força física à Rússia. Quando aconteceu a Revolução Comunista de 1917, os revolucionários comunistas queriam o apoio dessas várias forças separatistas que haviam na Rússia e prometeram a todas elas mais autonomia e tiveram ajuda dessas forças separatistas. E quando a Revolução venceu, algumas regiões que pertenciam à Rússia foram desmembradas em países independentes, conforme a promessa dos revolucionários, todos dentro da União Soviética. O Cazaquistão, a Ucrânia e a Bielorrússia, por exemplo, entre tantos outros países, foram criados como novas repúblicas independentes da Rússia, embora ainda dentro da União Soviética. Quando a União Soviética acabou, esses países se tornaram totalmente independentes, o que não era, evidentemente, interesse dos russos. Porém, outras várias entidades continuaram fazendo parte da Rússia, porém com uma visão federalista, uma espécie de Estado dos Estados Unidos russos. Essas repúblicas russas existem até hoje em nome, mas na época soviética elas tinham uma ampla autonomia. Moscou não mandava quase nada nessas repúblicas, tal como os Estados americanos têm uma certa independência do poder central. Quem acabou com a autonomia das repúblicas russas foi Vladimir Putin e seu desejo de retomar o Império Russo. Putin não estava satisfeito nem com a Ucrânia e Bielorrússia independentes, mas muito menos com as diversas repúblicas russas tendo capacidade administrativa independente de Moscou. Tenha em mente que isso só aumentou as tensões e o descontentamento nessas repúblicas. São um total de 22 repúblicas plenamente insatisfeitas dentro da Rússia. Umas mais, outras menos, é verdade. Sakha, ou Yakutia, é a maior delas. Tem uma área maior que a Argentina, fica no norte. Tem habitantes que falam a língua Yakut, que também é o genitivo do povo de lá. Toda uma cultura totalmente distinta da Rússia. Até o fenotipo é diferente do russo típico, podem ser facilmente confundidos com chineses ou mongóis. A maior em população é Bashkortostan, que tem 4 milhões de habitantes e fica próximo ao Cazaquistão. A população é constituída principalmente de tártaros e cossacos, reminiscentes das conquistas anteriores pelos mongóis e depois pelos russos.
Outra república bastante distinta é a do Daguestão, nas margens do Mar Cáspio. É de maioria muçulmana, muito mais próxima culturalmente e etnicamente do Azerbaijão do que da Rússia. E também próximo dos vizinhos chechenos, que tentaram sua independência há algum tempo atrás. E assim pode-se descrever cada uma das 22 repúblicas russas. Note que, devido à política autoritária de russificação, a população russa nesses locais é sempre significativa, porque os russos retiravam os nativos e enviavam russos para o local para forçar uma raiz russa que não existia naturalmente. Mas além dessas 22 repúblicas russas que foram reconhecidas pela União Soviética, existem inúmeras outras áreas conquistadas à força pelo Império Russo e que não tiveram sequer a capacidade de manter a sua autonomia no período soviético. A Rússia é, portanto, uma colcha de retalhos de povos, culturas, línguas e religiões extremamente distintas, unidas apenas por violência militar e propaganda. Muitas dessas áreas possuem movimentos separatistas que, por óbvio, são tratados com autoritarismo e violência pelo governo de Moscou. Aqui está o pior pesadelo do Putin. Uma derrota para a Ucrânia tão cabal quanto a que estamos presenciando, revelando inúmeras fraquezas militares russas, pode mostrar um caminho para a independência para esses povos. Pior, a destruição da economia russa pelas sanções podem, ao mesmo tempo, reviver esse desejo separatista em muita gente que estava conformada com o status quo. Como dizia minha avó, não há união em casa que falta pão. A humilhante derrota russa na Ucrânia pode levar a muito mais do que meramente más notícias para Putin. Pode significar o fim da Rússia como a conhecemos. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!